E aí, pessoal do canal, tudo certo? Pessoal, a gente vai gravar hoje um café com fertilidade. Estou aqui com 3 perguntas que a gente pegou de vocês aí, que vocês mandaram no Instagram e aqui no YouTube, e a gente vai responder elas, beleza? Pessoal, quem tiver pergunta para mandar para a gente ou em áudio, eu vou pedir para a gente colocar o nosso telefone aqui para receber o áudio. Perguntas de no máximo 1 minuto, se preocupando ali com o som de fora, num lugar ambiente quieto, e a gente também põe a pergunta aqui quando tiver um áudio e responde. Beleza? Não esquece também de se identificar, falar seu nome e o local onde você está. Legal, pessoal? Então bora pro vídeo. Pessoal, a gente tem a primeira pergunta aqui do Joe Jones. Joe Jones é aquele lutador, né, americano de MMA, sei lá. Joe Jones. Como tomar clomide de forma certa e por quanto tempo e como parar de tomar de forma certa? Legal, pessoal, a gente recebe muita pergunta, assim, esse canal, como é um canal médico, a gente tem uma dificuldade, uma preocupação de não prescrever nenhum remédio, de você não tomar nenhum remédio sem orientação médica, isso é uma coisa bem importante, tá bom? Por quê? Por que eu quero tentar responder essa pergunta? Porque algumas informações legais dessa pergunta. Primeiro, o clomídio, se trata de clomifeno, ele é um remédio que basicamente inibe, na verdade ele compete com o receptor ali, principalmente do estrógeno, e ele também faz isso com a testosterona, né? Quem conhece o estrógeno e a testosterona, o estradiol, né? O E2 e a testo, eles são moléculas muito parecidas, e os receptores também são muito parecidos, principalmente hipotalâmicos e hipofisários. E o homem, quando está com a testosterona baixa, ele pode tomar o clomide, e aí esse remédio basicamente bloqueia o receptor ali da testosterona em nível central. O corpo imagina que não tem a testosterona, e aí aumenta o FSH, e esse FSH vai lá no testículo e faz com que o testículo tente a funcionar melhor, tá bom? Por que eu estou focando um pouco na parte masculina aqui? Porque a pergunta é do Joe Jones, a gente basicamente imagina que é um homem que está perguntando aqui pra gente, e também é possível usar nas mulheres, né, para estimular o ovário. Basicamente é a mesma função. A gente bloqueia o receptor de estrógeno, o corpo imagina que não tem estrógeno. Existe um feedback negativo muito conhecido no ciclo que cai o estrógeno, sobe o FSH, e aí isso estimula o ovário, então é uma das drogas para indução da ovulação, beleza? Bom, como usar no homem? Bom, existem vários protocolos, a parte mais importante aqui é saber qual que é a testosterona e qual que é a causa dessa testosterona estar baixo. Não existem várias causas, basicamente você precisa de ajuda de um urologista para pesquisar direitinho a parte testicular e ver se falta substrato, ver se você realmente tem um hipogonadismo, ver se isso é sustentável ao longo do prazo, ver se você tem fator masculino ou não, se o sêmen está alterado. Então não é tão fácil, existem vários protocolos. Um dos protocolos é usar um comprimido, né, de 50 miligramas a cada 48 horas, e você normalmente tem que ter um objetivo com isso, porque a testosterona vai subir, mas você não consegue usar de forma crônica, porque teoricamente está forçando a glândula ali a produzir mais. E você pode ter uma insuficiência testicular mais acelerada também, basicamente como qualquer outra glândula. Isso não é muito bem definido, mas você não pode tomar o clomide de forma para sempre, tá bom? Então aqui por quanto tempo depende muito de por que você está tomando e por que você quer tratar. E a gente fala para usar no mínimo por 72 dias, porque seria um ciclo espermático para você ver se realmente tem uma função testicular ali adequada. Isso pensando que a gente está usando clomide basicamente voltado à reprodução humana e à fertilidade, tá bom? Beleza? É isso aí. Então, lembra sempre, não toma nenhum remédio aí sem indicação, sem inclusive controle médico, ver se você está conseguindo manter suas doses adequadas. Beleza? Vamos lá, segunda pergunta. Thay Andrade, o que é salpingólise bilateral? Legal. Muita gente, quando a gente faz medicina, existe uma coisa que a gente até aprende no primeiro ano da faculdade, que a gente tem um vocabulário quando a gente entra na faculdade. Esse vocabulário está muito próximo de 1.000 palavras, 1.200, 1.300, dependendo de quanta literatura você leu e assim por diante. E a gente estima que quando você sai da faculdade de medicina, você tem em torno de 4, 5 mil palavras no seu vocabulário. Por quê? Porque você aprende um jargão novo, você aprende um vocabulário novo, que basicamente é um vocabulário médico. Então, inúmeras palavras médicas que você aprende ali durante a faculdade. Isso acontece com outras profissões, né? O advogado tem um linguajar próprio, comunicação, ou seja, várias formações. O engenheiro tem uma comunicação própria. E a medicina trabalha muito com prefixos e sufixos, né? E a gente chama os órgãos, alguns têm origem grega, outros têm origem
em outras línguas, então você basicamente tem umas origens e você aprende esse linguajar. Bom, o que é salpingo ou salpinha? Salpinha é de trompa, então vou dar alguns exemplos. A gente chama também de salpingectomia. Tomia para a gente é retirada e estomia é abertura. Então, salpingectomia, por exemplo, seria a retirada da trompa. Salpingoplastia seria basicamente a plastia ou a cirurgia de tubária para aumentar as chances da paciente engravidar. Então, esse salpinha de trompa. Salpingólise basicamente seria a lise ou abertura ou a plastia das trompas. Então, basicamente, aqui seria uma cirurgia tubária voltada basicamente para a gravidez, ou seja, se você conseguisse fazer uma liberação das fibras ou alguma coisa desse tipo, pensando sempre que a trompa tem basicamente 3 áreas específicas, né? A paciente tem ali a área intracornual, o corpo da trompa ali, o prolongamento, e a gente tem a parte ampolar e a parte fimbrial. Então, basicamente, você também pode falar a região, e a região principal sempre é a parte das fímbrias, tá bom? Salpingólise fimbrial ou fimbrilar bilateral. Seria a cirurgia tubária para tratamento dessas aderências na trompa, tá bom? Dá um outro exemplo, Luiz. Por exemplo, ístero é o que a gente usa como prefixo ali de útero. Isso vem da palavra histeria, né? Como se a mulher tivesse algum grau ali hormonal ligado à presença ou ausência do útero. Antigamente isso era determinado, e aí essa palavra ficou, e hoje que a gente chama retirada do útero, por exemplo, é uma histerectomia. A escopia, por exemplo, olhar a câmera, usar uma câmera para olhar o útero por dentro é uma histeroscopia, tá bom? Legal, pessoal, isso é um pouco do vocabulário médico. Bora lá. E a última pergunta do café de hoje é FIV. Fiz 2 FIVs, né? Ela deu uma encurtada aqui, FIV, e as 2 transferências deu negativo. O paciente fez 2 tratamentos, nos 2 tratamentos deram negativos. E ela ainda complementa dizendo o seguinte: tenho um ovário ótimo e meu endométrio é ótimo, tenho 41 anos de idade. Ela basicamente não perguntou muita coisa aqui, mas dá pra gente inferir a pergunta dela. Ela quer saber por que deu negativo, já que o ovário dela é muito bom e o endométrio dela é muito bom, beleza? E a pergunta é muito boa, porque basicamente traz para a gente da reprodução humana quais são as principais causas de negativo. E aí é um pouco do protocolo dos exames e do raciocínio médico quando a paciente tem um beta-HCG negativo. E aí a gente parte do princípio em pesquisar algumas coisas específicas, e um dos focos sempre do negativo é o embrião. A gente tem um tripé da pesquisa do negativo ali, que cada médico vê de uma forma, mas com certeza um dos focos é checar o embrião. Ela não fala aqui, basicamente, se ela transferiu um embrião euploide ou não euploide. Então acho que esse seria o primeiro passo, e seria teoricamente a primeira explicação aqui nas pacientes de 41 anos de idade, se essa gravidez é negativa ou positiva, porque o embrião não era um bom embrião, tá bom? Então acho que essa é a primeira pergunta. A segunda pergunta é olhar o endométrio de forma adequada ali, ou teoricamente parecer bonito, não significa que funcionalmente ele é ativo. Então a gente realmente não sabe ainda como funciona, é muito embrionário ali a discussão das expressões do endométrio para aumentar a taxa de gravidez, mas um outro passo seria olhar para o endométrio com uma outra forma, de uma outra forma, com menos evidência na literatura, mas olhando para esses endométrios e tentando descobrir por que ele pode não ter recebido embrião, ou não receber embrião da forma como a gente gostaria, já que se o embrião é geneticamente normal ou não, tá bom? As coisas podem ficar mais complicadas ainda quando você perde, por exemplo, gestações de pacientes que são euploides, existem outras causas, existem todos os raciocínios por trás ali do sucesso de ter um filho em casa do ponto de vista reprodutivo. Beleza? Pessoal, pelo vídeo de hoje era isso, pelo café de hoje era isso. Queria agradecer demais. Se você ficou aí até o final do vídeo, se inscreve no canal, faz parte aqui da nossa comunidade. A gente tem um sonho, uma vontade de ter 100 mil inscritos, então ajuda a gente aí, se inscreve no canal, e eu vejo vocês aí nos próximos vídeos.